O desenvolvimento do biometano e do biogás caminham junto à transição energética que o mundo inteiro busca se adequar. O modelo é ambientalmente responsável porque transforma passivos ambientais em ativo energético, além de contribuir com a descarbonização da matriz energética. Assim, o bagaço da vinhaça, a palha da cana-de-açúcar, do arroz ou outros subprodutos passam a ser utilizados na produção energética, por exemplo. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, é presidente da Comissão de Transição Energética e Produção de Hidrogênio. Ele quer uma audiência pública para discutir a inserção do biogás na matriz energética brasileira. Deputado, é um prazer tê-lo aqui no Palavra Aberta. Qual foi o resultado dessa primeira audiência pública, dessa reunião? Aline, você falou tão bem que eu acho que eu vou te convidar para falar na comissão. Você explicou muito bem, acho que todos que estão aí conseguiram ouvir. Porque é muito difícil, muitas vezes tem uns temas que ficam meio complicados e as pessoas não falam, mas o que é isso direito? Então vou trocar em miúdos do jeito que eu gosto e do jeito que você me convidou a fazer aqui, conversar com vocês. Tem uma experiência, por exemplo, no interior de São Paulo, desenvolvido por uma unidade que produz cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, aí tira o etanol, aí tira o açúcar e, além disso, faziam bioeletricidade. Queimava o bagaço da cana. E aí decidiram dar esse outro passo. Pegavam a vinhaça, como você mencionou, ou o bagaço, ou a palha, e você faz com que aquilo que na natureza acontece, apodrece. Lembra? Você deixa ali, deixa num jardim, depois isso daí apodrece, você joga em algum lugar. Quando acontece isso, produz um gás carbônico, e produz um outro gás, pior, gás metano, porque ele é mais danoso ao meio ambiente. Gás carbônico é CO2, metano é CH4. Então ele impacta muito mais a questão das mudanças climáticas. Qual é a questão? Ao invés da gente deixar na natureza tudo isso seguindo o seu ciclo natural, você cria um ambiente em que você faz a decomposição. Exala o gás, você capta o gás. E aquele gás se transforma numa fonte de energia, numa fonte para produzir fertilizante, numa fonte para o uso para outras finalidades. É isso. O Brasil... biogás, ele já é o biometano transformado. O biometano é um dos tipos de biogás, porque você tem o biogás, que é o gás carbônico, o biometano é aquele a partir do metano, que é o mais danoso. Então ele é mais importante a gente captar e usá-lo. Então biogás tem vários gás. Biometano é um dos vários biogás. Nós vamos discutir isso, já fizemos, vamos aprofundar e vamos definir, Aline. Sabe o que nós vamos definir? Uma forma de usar isso para fazer a transição energética. Tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara, foi oferecido pelo Executivo, que trata de matérias como essa. É muito bacana. O que ele trata? Do aumento da mistura do etanol. O etanol já se mistura, pode ser mais. Do aumento da mistura do biodiesel, vai ser mais também. E com isso tem menos impacto ao meio ambiente. Ele trata do chamado diesel verde. Ele trata de uma novidade. Um dia eu vou voltar aqui, se você me convidar, toda a produção convidar, para falar sobre combustível sustentável de aviação. Hoje, se você pega as grandes metrópoles do mundo, São Paulo, por exemplo, você pega o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas. Sempre nas grandes metrópoles tem um aeroporto internacional e um outro nacional. Em Nova York é o JFK, John Fitzgerald Kennedy, que é internacional, e o LaGuardia, que é para voos ali mais regionais. Esses aeroportos, em média, são responsáveis por cerca de 9% do gás poluente que tem nas grandes cidades. Então você precisa começar a misturar alguma coisa no querosene da aviação para diminuir esse impacto. O que se chama isso? SAF, Sustainable Aviation Fuel. E eu, no projeto, estou tratando disso também. Então eu sou relator de um projeto que se chama Combustível do Futuro e hoje esta audiência tão importante tratou do biometano, porque nós vamos botar também o biometano, regras. E com isso o Brasil vai deixar de jogar fora o esterco, quando você tem um grande confinamento bovino, ou aquilo que sobra quando você tem uma granja de suínos ou de aves. O Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, é o segundo
de aves, é o quarto de suínos, é o maior produtor de carne do mundo para exportação. Então, tudo isso que sobrava e era um problema de poluição pode ser uma oportunidade. Vai gerar tudo isso, biometano, biogás. Só essa unidade, que hoje deu um testemunho nessa comissão da Cocal, no município de Narandiba, no interior de São Paulo, o que eles conseguiram produzir de biometano, eles usaram na frota de veículos deles e de mais alguns outros. Então a Scania teve. A Scania está mudando o motor para não ser do diesel, ser movido a biometano. Com isso que eram rejeitos ali, coisas que sobravam, eles conseguiram produzir biometano, mover os caminhões, isso economizou, sabe quanto? 600 mil litros de diesel, só essa unidade. 600 mil litros de diesel é mais econômico e polui muito menos. Desculpe que eu desandei a falar. Sem problema nenhum, é ótimo porque é difícil esse assunto realmente, o telespectador, assim como eu, a gente está aprendendo. O senhor mencionou essa usina em São Paulo. Quantas usinas de biometano existem no Brasil? Hoje o dado veio pela ANP. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O diretor-geral, Rodolfo Saboia, participou da comissão. E ele disse o seguinte, nós já temos 17 projetos sendo agora em fase final de aprovação de produção de biometano. É uma largada já vigorosa e com a regulamentação que nós vamos colocar no projeto de lei Combustível do Futuro, o impulso vai ser rápido e a resposta muito veloz. O Brasil usar aquilo que era problema, aquilo que causava poluição, como uma oportunidade ambientalmente correta e economicamente muito vantajosa, porque isso gera emprego, cria oportunidade de trabalho. Era essa a minha dúvida, deputado. Essas usinas, elas de alguma forma tratam dessa transformação e desse uso de forma experimental e esse projeto vai finalmente regular o mercado, porque hoje não tem regra. Exatamente. Já te falei que eu vou convidar você para falar na audiência desse jeito, hein? Tá certo? Primeiro, não é experimental. Quando se fala experimental, é uma tecnologia que ainda está sendo testada. Não, a tecnologia já está aprovada, tá certo? Então, esse projeto da Cocal já existe. Mas todos dizem que uma ausência de regulamentação não dá a chamada segurança jurídica, seguranças de regras, não determina uma busca de um mercado mais estável. Por exemplo, a fábrica de fertilizantes. Se ela tiver o biometano, ela pode usar o biometano ao invés de usar o gás fóssil natural. Aí ela fala assim, puxa, mas eu vou ter hoje. E amanhã, será que eu vou ter? Então, a regulação, que é o que virá com o nosso projeto, não do Arnaldo, da Câmara, vai ser aprovado por todos, vai ser muito importante, tá certo? Isso dará segurança e esses projetos vão ganhar muito mais impulso. Uma última perguntinha, a gente está no final da entrevista. Naturalmente que a gente para de ficar refém, ou pelo menos uma percentagem de 80%, 70% do mercado, porque a gente depende muito do petróleo e o petróleo ele oscila conforme o mercado internacional. Você tem toda a razão, isso dará mais autonomia ao Brasil. O Brasil já é um grande exportador hoje de petróleo. É uma coisa curiosa. O Brasil está exportando muito petróleo, mas o Brasil está importando muito diesel. Olha que coisa. Por quê? Pelo fato de nós não termos refinarias, elas atrasaram, ficaram caras, houve 1000 problemas, não é o assunto agora. Tá certo? Nós estamos mandando petróleo e estamos comprando diesel. Sabe quanto do diesel que nós consumimos? Diesel que move todos os veículos, todos os ônibus. Já tem substituição de tratores por conta disso, de alguns caminhões. Nós estamos avançando, mas a grande maioria é movida a diesel. Nós importamos 25% do diesel que nós produzimos. Nós podemos substituir tudo isso. Nós podemos produzir a partir do biometano, uso do biometano, tá certo? Conversão dos motores. A Scania teve aí. Há 6 anos atrás, eu era secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Lá na AgriShow, que é uma feira que todo mundo comenta, bem interessante, eu assinei como testemunha um acordo entre a Scania com uma fábrica de suco de laranja. Porque produz suco de laranja. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Do que se toma de suco de laranja por aí, uma boa parte é brasileiro, tá certo? E o que acontece? A laranja é plantada, produzida, esmagada, sai o suco lá de Matão, no interior de São Paulo. Aí pega uma carreta e vai até o Porto Santos para entrar num navio-tanque e ser exportado o suco de laranja, tá certo? Fez um convênio, a empresa
com a Scania, converter o motor. E o bagaço da laranja que usa, põe no local, fica lá, com isso produz o biometano e os caminhões começam agora a ser movidos pelo biometano. Aquilo que era um resíduo da produção, movendo um caminhão que deixa de usar o diesel e passa a usar esse gás. Muito bacana, né? E podemos fazer muito mais. Faremos com a aprovação do projeto de lei Combustível do Futuro, contendo uma disciplina sobre o biometano. Boa sorte, tomara que aconteça logo. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, sobre o desenvolvimento do biometano e do biogás. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet. Eu sou Aline Machado e te vejo no próximo programa. Tchau!